Qual é o seu nome completo? Oldemir da Silva. Oldemir da Silva. Brasileiro, seu estado civil? Brasileiro, casado. Casado, seu endereço, por favor. Rua Duque Bacelar, quadra 57, lote 1, residencial Volpe, casa 28. Ok. Senhor Ademir, me diga uma coisa. O senhor, a empresa Francisco Rocha participou da venda dessas unidades residenciais, né? Sim, participamos. Como é que funciona isso? Como é que funciona a compra, sobretudo de imóveis de pequeno, para baixa renda? Baixa renda. Bom, esse daí foi o primeiro empreendimento que nós fomos convidados a vender pela Living, né? Uhum. Então, assim, era um fato novo pra gente. Tanto é que todo o corpo deles não era nem de São Luís, era todo de São Paulo. Uhum. Né? Quem analisava as pastas, a parte financeira, o escriturário, todos eles eram de outro estado, né? O que nós fazíamos? Como nós estávamos participando dos plantões, nós recebíamos o cliente e aí dávamos entrada em todo o processo. Sim. Apresentávamos o produto e... Ok. Quando o cliente apresentava o produto, o cliente se interessava, pagava ali aquelas taxas? Apresentava a tabela, explicava como é que era a dinâmica de negociação. Sim. Apresentava toda essa dinâmica, né? Eram feitos os primeiros pagamentos ali diretamente já para os próprios corretores, não é isso? Não, só havia o pagamento após de o jurídico e o financeiro deles fazerem a aprovação do cadastro. Tá. Então, no caso da autora, houve a apresentação, me corrija se eu estiver errado, houve a apresentação do imóvel lá na própria localidade e, posteriormente, o negócio foi fechado aqui próximo do Coafuma. Existe algum escritório aqui? Não, na época não existia. O que acontecia? O que aconteceu? Era tudo fechado lá, eles tinham uma secretaria de vendas dentro do stand, e era tudo feito lá. O jurídico analisava lá, o financeiro... E aqui próximo do Coafuma tinha alguma... Não, aqui veio a ser o escritório deles hoje. É quem? O escritório hoje da Living é hoje aqui no Coafuma. Aqui no Coafuma. Isso. E lá na Península, é o escritório de quem? O escritório na Península... Ali na Ponta da Areia. Existe algum escritório lá? Na Ponta da Areia, Cirela, que eu conheço, Cibra, Living, da Francisco Rocha? Não, da Francisco Rocha, o nosso escritório ou era no Renascença, sempre foi no Renascença. No período da comercialização era no Renascença. A senhora, por gentileza, doutor, me ajude aí. Me ajude, doutor, porque eu não queria ter a... Ok. Me diga uma coisa. Existe algum Francisco Barros que trabalhou com... Francisco Barros, pelo que eu tenho conhecimento, ele era o corretor da venda dessa unidade específica. E esse episódio envolvendo a autora, o senhor tem algum detalhe que o senhor Não, eu tomei o conhecimento apenas que a autora já havia ido uma primeira vez no estande e ele atendeu ela pela segunda vez. Sim. Tá? E ela fechou o negócio. Fechou o negócio. Sim. Tá? Fechou o negócio através porque na primeira vez já havia sido negado, porque ela tinha apresentado documentos que não viabilizava a venda, né, a compra, a aquisição no caso, e depois ela já veio com a proposta dizendo que havia uma forma que poderia. Sim. Né? E o senhor sabe informar qual foi a razão que o negócio não foi adiante, posteriormente, o financiamento? Porque ela saiu do enquadramento do Minha Casa Minha Vida. O senhor pode me explicar como é que funciona essa questão do enquadramento? Enquadramento é renda, né? Questão de renda. Até que valor? Na época, se eu não me engano, era até R$ 1.200 a R$ 1.500 se enquadrava no programa Minha Casa Minha Vida, justamente para ter direito a um subsídio. E isso impacta na parcela, na prestação, esse subsídio? Impacta na parcela, assim também como impactaria na aquisição do imóvel. Porque mas esse impacto na parcela, ele é um impacto... O senhor pode me explicar? Assim, o senhor desculpe a minha ignorância, assim, mas assim, ele é um impacto substancial... representa 50% da parcela? Não chega a esse valor. Não chega a esse valor de 50%, mas chegaria a um valor aproximadamente de 20% a 30% da parcela. Da parcela? Isso. Ou seja, se enquadrasse no programa... Digamos, o valor do imóvel era R$100 mil. Certo. Ele ganharia do governo aproximadamente R$17 mil, que era na época. Sim. Aí com a questão mais que ele estava pagando de entrada, sim, digamos que ele pagaria em torno de mais 10%, 25%. Então, sim, se perdesse esses 17%, esse valor que representaria 17%, em torno de 17% a 20% de valor de parcela.
Entendi. Entre 17% e 20%. Se uma parcela de R$1.000... Não, entendi. Seria R$1.000, com subsídio ficaria 800. E aí, dependendo isso da renda familiar. Da renda familiar. Da renda familiar. Desse empreendimento propriamente que nós estamos tratando, ele é um empreendimento voltado para baixa renda? É um empreendimento voltado para baixa renda. Para baixa renda. É. O senhor tem ideia, nos moldes da unidade consumidora da autora, o que ela pretendia comprar, quanto ficaria a prestação? Não, eu não tem ideia? Não tenho ideia. Imagino. Não tenho ideia. Mas o senhor tem ideia se todas as unidades foram negociadas via esse programa? Ou tem Todas foram negociadas via o programa Minha Casa Minha Vida. Todas foram negociadas? Todas foram negociadas. Caso o cliente quisesse comprar à vista, que estaria à vista. Né? Só na hipótese à vista, Isso. mas no financiamento o senhor não tem... A não ser que o cliente tivesse uma renda maior, mas queria adquirir aquele imóvel para investimento e saísse se desenquadrasse. Mas mesmo assim, ele aceitasse pagar a prestação. Mas em regra... Em regra, era um produto voltado para Minha Casa Minha Vida. Bom, né? Tá bem, entendi. O doutor tem perguntas? Sim, excelência. Eu gostaria de saber primeiramente do depoente, né, quem fez a contratação da imobiliária, né, se foi diretamente a autora ou se foram as construtoras Doutor, essa é uma questão que ela já está superada do ponto de vista do Sim, tudo bem. Não vamos perder tempo com isso, tudo doutor, bem. por favor. Nem tome o meu, nem perca o seu. Tudo bem, excelência. Vamos ao ponto. Gostaria de saber, depoente, com relação à renda, né? Só para deixar claro aqui, inclusive a excelência fez a pergunta para ele, mas só para deixar claro, né? Caso o cliente, né, que tenha o interesse em efetuar a compra do imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida tenha uma renda superior, né, o contrato não é feito via programa Minha Casa Minha Vida? Se é superior, ele perde o benefício Minha Casa Minha Certo. Vida. Porque o benefício Minha Casa Minha Vida é o subsídio. É só para deixar claro. Né? Se não faz pelo programa Minha Casa Minha Vida, perde o subsídio. Né? Então, logicamente, a pergunta contratação... qual é, doutor, objetivamente? Objetivamente, excelência. Os contratos são assinados somente após a análise de crédito do cliente, do pretenso comprador? O contrato com a construtora só é assinado a partir do momento que a incorporadora ela dá o start. Esse cliente está apto a comprar dessa forma. Mas aí há um segundo contrato depois com o banco, onde vai para o banco que vai ser o agente financiador do empreendimento ou do cliente, né? Que ele vai estar emprestando o dinheiro para o cliente. Se caso, nesse período, acontecer alguma coisa que o cliente se desenquadre desse processo, o banco nega e pode ser recontratado de uma outra forma pela incorporadora. Ou seja, ele perde o subsídio. Mas se ele quiser continuar pagando a prestação mais alta, ele pode continuar. Entendi. Excelência, se no ato da contratação a imobiliária orienta o cliente, esclarece todos os pontos necessários à apresentação de comprovante de renda, quais os comprovantes são necessários, se o cliente naquele momento apresenta todos os comprovantes, para que efetivamente possa assinar o contrato via programa Minha Casa Minha Vida? Com certeza tem que ser orientado. Tanto é que na época só se pedia os contra-cheques. Hoje já se pede uma documentação muito mais vasta, mas o que tinha na época eram os contra-cheques. Se ela apresentasse os contra-cheques, status civil estivesse enquadrada no programa, não teria problema algum. Acho que sem mais perguntas. Ok. O doutor tem perguntas? Só para esclarecer, se o fato do financiamento ser negado, a construtora e a imobiliária tem alguma responsabilidade em cima disso ou tudo depende da renda do comprador? Claro que se é negado, claro que a incorporadora, principalmente a imobiliária que não tem, porque a imobiliária seguiu o que a incorporadora determinou. Então, se foi negado pelo banco, com certeza nenhuma das partes tem culpa. Tudo bem, só isso mesmo, só para deixar claro. Obrigado.